Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de física aqui para vocês, né? Voltando, então, dessa uma semana que a gente teve, então, de férias para organizar, então, essas tarefas, né? Que a gente deixou de fazer, algumas não fez, então, enfim, né? Para colocar todas essas disciplinas em dia, tá? E agora a gente vai voltar com as nossas aulas de física, tá? De maneira online. Então, voltando lá ao nosso conteúdo, né, a gente vai fazer a correção daquelas atividades da nossa aula passada, na qual a gente estava abordando o movimento, né, uniforme dentro da aula de física, e depois a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né, abordando alguns temas dentro da nossa apostila. Beleza? Então, vamos agora para a correção do em casa que eu deixei para vocês na aula passada. Eu deixei para vocês lá a tarefa do em casa número 1, né? Então, apesar de soar uma medida de tempo, o ano-luz é uma unidade de medida de comprimento ou distância. É geralmente utilizada para indicar distâncias muito grandes, como a distância entre estrelas, planetas e galáxias. O ano-luz é definido como distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de 1 ano. Sabe-se que do Sol até a Terra, a luz propaga-se no vácuo com a velocidade constante de 3 vezes 10 oitavas metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Então, é uma velocidade muito rápida. Para que você tenha uma ideia do quão rápido é isso, a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até a Terra. Portanto, se um dia o Sol simplesmente sumir, nós perceberíamos isso somente 8 minutos depois. Afinal de contas, um ano-luz equivale a quantos quilômetros? Siga o procedimento abaixo. Tá? Então, aqui a gente tem, o exercício está pedindo na letra A, calcule em segundos quantos segundos há em um ano e utilize o roteiro seguinte para organizar os cálculos. Ele está pedindo aqui para a gente, ó, 1 minuto tem quantos segundos? 60, né? Depois lá, 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos, tá? Depois aqui, ó, um dia tem quantos segundos? 86.400 segundos. E um ano tem 31.336.000 segundos, isso aqui, em um ano. Tá? Como o professor fez essas contas? Tá? Bem simples. A gente sabe que em um minuto, tá, tem 60 segundos. Beleza. Quantos minutos tem uma hora? 60. Então, multipliquei 60 por 60. Eu sei que em uma hora tem 3.600 segundos. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Então, eu vou multiplicar 3.600 por 24. Agora, eu sei que em um dia eu tenho 86.400 segundos. Quantos dias compõe um ano? 365 dias, né? Um ano que não é bissexto. Então, a gente vai colocar lá 365 vezes 86.400. E aí a gente vai obter esse resultado que a gente tem aqui, de 31.536 mil segundos. Tá? Então, considerando que a velocidade... Agora vamos para a letra B, né? Considerando que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, o intervalo de tempo que você calculou no item A obtenha o deslocamento aproximado da luz em um ano em quilômetros. Para isso, lembre-se de que, tá? Lembre-se de que a velocidade, tá? Deixa eu só colocar aqui, velocidade é igual a deslocamento, tá? Dividido pelo intervalo de tempo, certo? E deslocamento é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. Ótimo. E agora aqui a gente vai para a nossa questão, ó. 3 vezes 10 à oitava é a velocidade da luz que a gente tem, certo? Certo. E é igual a deslocamento. Qual que é o deslocamento que eu quero? É em um ano. Tá? Então, deslocamento é o quê? O intervalo... Desculpa. Deslocamento eu não tenho ainda. Tá? É o que eu quero descobrir. Eu quero o deslocamento dele em quilômetros. Tá? Ainda não sei. E o tempo que
que vai levar? Eu sei o tempo que vai levar, que é 1 ano. Tá? Então, eu vou colocar lá 1 ano em segundos. Quantos que é? 31.536.000 segundos. Tá? E agora, eu passo o S para um lado. O que estava aqui multiplicando agora, o que estava dividindo agora vai passar multiplicando. Tá? E aí vai ficar 31.536.000, tá? Vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Tá? E isso vai dar para mim um resultado de 3,15 vezes 10 a 15. Tá? Eu vou ter ali um número muito alto. Então, esse espaço percorrido em metros. Tá? Por quê? Eu estou trabalhando aqui em metros por segundo. Tá? Portanto, se eu estou trabalhando em metros por segundo, eu tenho um resultado em metros. E agora, como que eu faço para converter metro em segundo? Quer dizer, metro em quilômetro. Muito, muito simples. É só dividir isso por 1000, tá? E aí eu vou reduzir 3 casas decimais, tá? Vou colocar aqui, 3,15 vezes 10 elevado a 12. Tá? E agora eu tenho aqui convertido em quilômetros por hora. Tá? Então eu tenho aqui agora o meu, desculpa aqui, eu tenho aqui o meu, o meu espaço percorrido, né, durante um ano, a velocidade da luz. Tá? Então a velocidade da luz, a luz, né, vamos colocar a luz percorrendo um ano em linha reta, ela vai percorrer cerca de 3,15 vezes 10 a 12, elevado a 12 quilômetros. Tá? Então, é uma coisa muito grande, uma distância muito grande, inimaginável para a gente. Tá? Aqui está falando a nível de universo. Tá? A gente não consegue nem medir isso nos espaços aqui terrestres que a gente tem. Tá? Bom, dando continuidade, então, agora ao nosso conteúdo, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre deslocamento e também espaço. Tá? A respeito dessas duas coisinhas muito importantes para a gente calcular todas as grandezas que a gente tem dentro da área da física. Intervalo de tempo e intervalo de deslocamento. Tá? Então, em matemática e em ciências, em forma geral, o símbolo, esse triângulo, ele é esse delta. Tá? Então, toda vez que a gente vê um triângulo dentro da nossa aula de física, ele vai se chamar delta. Tá? Então, aqui a gente tem, para intervalo de tempo, delta t. E para deslocamento, delta S. Tá? S significa espaço. Tá? Então, aqui a gente vai ter, então, o símbolo, esse triângulo, tá? Como sendo delta. Então, representa a variação do número de uma grandeza que corresponde à letra D maiúscula do alfabeto grego. A letra D foi escolhida pelo fato do termo de variação corresponder sempre a uma diferença. Diferença do quê? Da grandeza calculada entre duas observações, ou seja, a final menos a inicial. Tá? Então, quando a gente tem um delta, a gente está observando o quê? Uma grandeza inicial, quer dizer, uma grandeza final menos uma grandeza inicial. Tá? A gente já vai fazer um exercício e vai ficar muito mais simples de vocês entenderem isso. Tá? Mas toda vez que eu tiver um delta t, por exemplo, o delta tempo é um intervalo de tempo, que a gente vai pegar o tempo final menos o tempo inicial, subtrair e ter um resultado disso. Tá? Tem um produto disso. Deslocamento, delta S. Tá? Quando eu tenho lá, por exemplo, a diferença de deslocamento, né? Ela vai ser representada pela sigla delta S. Então, quando eu tenho o delta S, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o deslocamento final menos o deslocamento inicial. E aí eu vou ter o produto final. Tá? Vamos ver aqui no exemplo como que fica? Então, há duas variações que no sistema que nos interessa estudar nesse momento. A variação de espaços, também chamada de deslocamento, representada pelo símbolo ΔS, e a variação de instantes, também denominada de intervalo de tempo, representada pelo símbolo ΔT. Assim, por exemplo, o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT,
entre os instantes t0 e t1 deve ser calculado da seguinte forma. Então, vamos lá. ΔS 0,1, né? Então, é o inicial e o final. Então, S1 menos S0, né? Então, deslocamento final, 100 centímetros. Deslocamento inicial, 0 centímetros. Então, quer dizer que ele partiu do 0 centímetros e foi em direção aos 100 centímetros. Ele percorreu quanto? Percorreu 100 centímetros. Tá? Então, é sempre o final menos o inicial. Tá? Então, qual que é o inicial? 0. Ele partiu do ponto 0. 100 porque ele foi até os 100 centímetros. Beleza? Então, aqui a gente já tem o nosso ΔS. Agora, o ΔT, tá? É o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Aqui a gente vai ter 20 segundos, que é o tempo final, e 0 segundos, que é o tempo inicial. Então, ele partiu do tempo 0 e percorreu esse espaço até os 20 segundos. Então, a gente vai ter o tempo final dele, que é 20 segundos, e o tempo inicial, que é 0 segundos, porque ele partiu do tempo 0. Tá? Então, às vezes, por mais chato que possa parecer, é necessário definir com rigor certos conceitos. Trata-se de uma formalização necessária para evitar transtornos posteriores, tais como equívocos e contradições lógicas, né? Em filosofia e matemática, ramos do conhecimento humano que nasceram e cresceram juntos. Isto é, especialmente necessário. Por que é necessário a gente... Ah, professor, eu sei que ele percorreu 100 centímetros. Se ele foi do 0 até o 100, ele percorreu 100. Por que eu tenho que fazer esse cálculo? Porque nem sempre vai ser assim. Nem sempre ele vai partir do ponto 0, dos 0 centímetros, e em direção aos 100 centímetros. Ele poderia ter começado a corrida lá nos 10 centímetros. O exercício está pedindo para a gente lá nos 10 centímetros e ele percorrido até os 100. E aí o que eu faço? Eu coloco o final, que é 100, menos 10, que é o inicial, e eu tenho o espaço percorrido por esse objeto, que é de 90 centímetros, por exemplo. E nem sempre ele vai partir também do tempo 0. Às vezes ele pode ter já percorrido 3 segundos e o exercício pediu para a gente lá no 15 segundos. Né? Calcule o espaço de tempo após ele ter percorrido 15 segundos. Então, a gente sabe que ele percorreu 20 segundos e é para a gente começar a contar a partir do 15. Então, eu vou colocar 20 segundos menos 15, eu vou ter um intervalo de tempo igual a 5 segundos. Beleza? Então, por mais bobo que pareça, a gente tem que usar essas regras, né, e essas fórmulas para que a gente não se perca depois em um exercício mais complexo. Tá? Então, aqui na atividade 4, né, considerando o esquema seguinte, em que estão representados alguns deslocamentos indicados pelas setas A, B, C e D. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem deslocamento de B, A, deslocamento de C e deslocamento de D. E aí, aqui a gente vai ter o espaço e os instantes. Tá? Então, do A, o objeto A ele deslocou do espaço 0, tá, até o espaço de 100 centímetros e ele demorou 20 segundos. O objeto B partiu do ponto 0 e foi até 200 centímetros, né? E ele percorreu aí, demorou para percorrer esse tempo 40 segundos, tá? O espaço de tempo que ele percorreu aqui. Já o objeto C, ele partiu do ponto de 40 segundos e foi até o de 60 segundos e percorreu ali um espaço entre 200 e 300 centímetros. Tá vendo? Começou a ficar mais complexo. E o objeto D, ele partiu do espaço 100 e foi até o espaço 400 e demorou um tempo entre o tempo 1 de 20 segundos e o tempo 4 de 80 segundos. Isso que é muito importante a gente lembrar dessas fórmulas de como a gente tira os deltas S e delta T de cada objeto desses. Tá? Então, com base no esquema das setas representados, calcule os deslocamentos e os intervalos de tempo correspondentes às demais setas, completando a tabela seguinte. Oriente-se pelo deslocamento representado pela seta A, que já completamos para você. Então, isso da seta A a gente já fez, né, anteriormente. A gente vai ter aqui o deslocamento, né, que é o intervalo de espaço que a gente tem. Então, ela partiu do espaço 0, então a gente coloca 0 aqui, e ela chegou até lá nos 100 centímetros. Então, espaço final, 100 centímetros, e espaço inicial, menos espaço inicial, que é 0, igual a 100 centímetros. E agora é o intervalo de tempo. Então, ela partiu lá do tempo 0
e foi até os 20 segundos, não é isso que a gente está observando aqui? Partiu do ponto 0 e foi até os 20 segundos. Então, tempo final, 20 segundos, menos tempo inicial, que é 0. Então, a gente vai ter o ΔT igual a 20 segundos. Da letra B, também muito parecido, tá? Ele partiu do espaço 0, tá? Então, a gente vai colocar aqui espaço 0, tá? Bem simples. Então, a gente vai colocar aqui, ΔS, porque senão o triângulo eu não consigo fazer aqui no meu teclado, tá, pessoal? Então, a gente vai colocar ΔS como sendo o espaço percorrido, né? Então, vai colocar lá. Espaço percorrido, o B ele saiu do 0, tá? E foi até os 200 centímetros. Portanto, eu vou ter aqui espaço final igual a 200 menos espaço inicial, que é 0. Tá? Então, meu ΔS é igual a 200 centímetros. Beleza? Bem simples, né? Aqui agora a gente vai para o próximo, que é o ΔT. Tá? Então, ele partiu do tempo 0. Vou pegar aqui para a gente colocar. Então, ele partiu da onde? Do tempo 0, certo? Então, ele vai ter o quê? O ΔT, né? Vou colocar um DT aqui para ficar mais simples para a gente colocar. Então, DT, qual que é o tempo final que ele chegou lá em cima? Então, o espaço final que ele percorreu aqui foi de 40 segundos. Tá? Então, vou colocar aqui 40 menos o tempo inicial. Tempo inicial igual a 0. Então, meu ΔT ele vai ser igual a 40 segundos. Beleza? Bem simples, né? E agora a gente vai aqui para a letra C. Qual que seria a letra C? A letra C já começa a ficar um pouquinho mais complexo aqui a atividade, tá? Mas é só acompanhar que a gente vai pegar ela direitinho. Como é que funciona aqui todo o mecanismo dessa atividade. Então aqui a gente tem o ΔS, tá? ΔS representado por DS, tá? Então a gente vai ter aqui. Qual que foi o espaço final da figura C? 60, quer dizer, o espaço percorrido final, 300 centímetros. Menos o espaço inicial do C, que foi 200. Tá? Isso vai dar para mim como sendo ΔS igual a 100 centímetros percorridos. Tá? Porque ele partiu do ponto de 200 centímetros e foi até o de 300 centímetros. Tá? E agora a gente vai fazer o do ΔT, que é o ΔTempo. Tá? Então, o ΔT é igual a tempo final, 60 segundos, né? Então, ele percorreu do T2 até o T3, 60 segundos, menos o tempo inicial, que é de 40 segundos. Isso vai dar para mim um ΔT igual a 20 segundos. Tá? Bem simples também, né? A figura D é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai colocar aqui. ΔS é igual ao espaço inicial. Qual foi o espaço inicial do D? 100 centímetros. E o espaço final, 400 centímetros. Tá? Então, a gente vai lá. Então, a gente vai lá. 100, quer dizer, 400 centímetros, que foi o final, menos 100, que foi o inicial. Então, a gente vai ter ΔS é igual a 300 centímetros. Tá? E agora a gente vai fazer o ΔT, que é o ΔTempo. Tá? Aqui a gente vai ter tempo inicial 20 segundos. Desculpa. Tempo inicial 20 segundos e tempo final 80 segundos. Então a gente vai colocar primeiro o final, que é 80, menos os 20 segundos, que é o tempo inicial. O nosso ΔT ele vai ficar igual a 60 segundos. Já completou aí a tabela, né, que a gente precisava para o nosso exercício aqui. Tá? E agora a gente vai calcular a velocidade média. Tá? Então, a velocidade média de um corpo é calculada por um determinado intervalo de tempo e é definido da seguinte maneira. Velocidade média é igual a ΔS
dividido por ΔT. O ΔS é o deslocamento de um corpo no intervalo de tempo e de tempo ΔT. De tempo. E ΔT é considerado no Sistema Internacional de Saúde, a unidade de velocidade é por metros por segundo. Tá? Então a gente vai ter o intervalo de tempo no corpo pelo o deslocamento pelo intervalo de tempo. Tá? Então a gente vai fazer isso agora utilizando os nossos dados que a gente fez lá na atividade de cima. Tá? Então aqui é bem simples. Ele já dá um exemplo aqui do primeiro, né? O deslocamento foi 100 centímetros, o tempo percorrido foi 20, então a gente vai ter 100 dividido por 20 igual a 5 centímetros por segundo. Tá? O deslocamento, a velocidade média desse corpo A foi de 5 centímetros por segundo. Vamos fazer do outro agora. Tá? Vai pegar lá. Corpo B. Tá? O corpo B, o deslocamento do corpo B foi quanto? O corpo B foi de 200 centímetros, certo? A gente vai colocar aqui, ó. 200 centímetros. Do corpo C foi quanto? 100 centímetros e do corpo D 300, não é isso? E aí depois 300. Já vai deixar aqui prontinho para depois a gente fazer, tá? O bom é que vocês acompanhem com isso na apostila de vocês, tá? Para depois não ter dúvidas em relação a esse conteúdo. É bem simples, mas é fazendo que a gente aprende, tá? E agora a gente vai aqui para o intervalo de tempo. Intervalo de tempo no B. No B foi 40, depois 20, depois 60, tá? Vou colocar aqui agora. 40 segundos, depois 20 segundos e depois 60 segundos. Tá? Pronto, a gente já organizou aqui nossa tabela. Agora é só a gente fazer o quê? Os cálculos da velocidade média. Então, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, certo? Então, velocidade média é igual a 200 dividido por 40, tá? Vou colocar aqui, VM, velocidade média, é igual a 200 dividido por 40, tá? E aí a gente vai ter nosso resultado, bem simples, tá? 200 dividido por 40, igual a 5 centímetros por segundo. Beleza? E agora a gente vai fazer aqui no outro também. Então, velocidade média, tá? Igual a ΔS dividido por ΔT, certo? Velocidade média é igual a 100 centímetros dividido por 20, que é igual a 5 centímetros por segundo. E por último, a gente vai ter aqui nossa velocidade média também, tá? É igual a dS por dt, ΔS dividido por ΔT. A velocidade média é igual a 300 dividido por 60. E vai dar também 5 centímetros por segundo. Beleza? Então aqui a gente chegou em todos os corpos estão viajando na mesma velocidade, tá? Então essa é a conclusão aqui do nosso exercício. Então, conclusão. Quando a velocidade média de um corpo calculada entre quaisquer dois instantes de tempo, resulta sempre no melhor valor. Podemos afirmar que sua velocidade instantânea em qualquer instante é uma constante, não nula. Nesse caso, podemos dizer que esse corpo executa um movimento uniforme. No MU, tá? ΔS e ΔT são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a velocidade instantânea V é igual à velocidade média. Tá? Então, a velocidade instantânea daquele corpo em qualquer ponto da onde a gente estava observando, aqui em cima, tá?
é de aproximadamente 5 centímetros, desde aqui até o final, tanto do corpo A, do B, do C e do D. Todos eles estão viajando a uma velocidade instantânea de 5 centímetros por segundo. Beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, para resolverem essa atividade número 2, tá? Atividade 5. Vou resolver a letra A, depois vou deixar a letra B para vocês, né? E chegou a sexta-feira, você e sua família resolvem passar o fim de semana em um lindo hotel fazenda, em uma estrada a 150 quilômetros de distância da sua casa, para aproveitar a estadia ao máximo. Vocês decidem partir no sábado bem cedo, às 7 horas da manhã. Suponha que a viagem tenha sido realizada em uma rodovia de pista simples e de boa qualidade, de modo que o automóvel tenha se movimentado a uma velocidade constante de 100 km por hora o tempo todo. Não houve paradas para descanso e reabastecimento. Qual foi a duração da viagem? Bem simples, tá? Bem simples aqui para a gente fazer isso. Então, a gente sabe qual é a distância. Então, a gente sabe qual é o deslocamento, tá? Então, a gente já sabe o ΔS dele. Qual que é o ΔS, professor? Então, vamos colocar os dados antes de resolver. Tudo a gente tem que colocar os dados. Então, ΔS, ó, pessoal, e o DS, tá, que eu estou utilizando aqui para resolver as atividades com vocês e para usar de exemplo, não usem isso, tá? Para a vida de vocês. Eu só estou usando o ΔS, o DS como ΔS, porque eu não consigo fazer o símbolo do triângulo, tá? Mas dentro da atividade, ou quando estiver resolvendo dentro da avaliação, tá? Procurem desenhar lá o triângulo, que é o triângulo que representa realmente o delta, tá? Então, a gente está aqui, ΔS, né? É o que? O espaço percorrido. Qual que foi o espaço percorrido? Que vai ser percorrido 150 quilômetros, certo? A gente tem a velocidade. Qual que é a velocidade? A velocidade é igual a 100 km por hora. Só que a gente não tem o quê? O tempo. Tá? O ΔS. O ΔT, desculpa. A gente não tem o ΔT. Certo? Vou colocar aqui uma interrogação. Então, a gente já sabe que velocidade é igual a deslocamento dividido por tempo. Certo? Então, aqui a gente tem todo o ΔT. A gente quer saber o tempo que foi percorrido. Certo? Então, o que acontece? Como que a gente vai descobrir isso? Eu sei que o carro ele está viajando a uma velocidade de 100 km por hora, certo? Se ele está viajando a uma velocidade de 100 km por hora, isso quer dizer que em 1 hora ele percorre 100 km, tá? E aí eu vou fazer uma regrinha de 3, bem simples, para a gente resolver isso. Como que a gente pode resolver isso? Quanto tempo ele vai demorar para percorrer 150 km? Então, a gente vai dizer 150 vezes 1, 150. 150 vezes T, quer dizer, T vezes 100 igual a T igual a 100, tá? Então, eu vou colocar aqui 100 T é igual a 150. O que estava multiplicando aqui vai passar dividindo, tá? E a gente vai ficar igual a T igual a 150 dividido por 100, tá? E aí, 150 dividido por 100 é igual a 1,5, ou seja, 1,5 horas. Existe 1,5 horas? Não, tá? Mas existe 1 hora e 30 minutos, tá? 1 hora e 30 minutos. Foi o tempo que esse carro demorou para poder viajar para fazer a sua viagem toda, tá? Professor, é fácil. Depois que a gente acha os dados, fica muito fácil de fazer o exercício. Mas antes disso, fica muito difícil a gente conseguir visualizar todos esses dados dentro do exercício, tá? Então, eu vou deixar para vocês ou em casa aqui a letra B, tá? Também é do mesmo jeito. E o número 2 do em casa, tá? Para vocês resolverem aí
bem simples também, tá? O Em Casa número 2, falando a respeito desse intervalo de tempo e tudo mais, beleza? Então, vou deixar aí também o número 2 do Em Casa. Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação a esses exercícios, eu estou à disposição de todos vocês lá no WhatsApp e também aqui na plataforma Plural, beleza? Grande abraço e até nossa próxima aula.